corintianos podem sair nesse instante. Muito bem, irmãos, nós que ficamos, eu quero convidar você a abrir em Gálatas. Estamos na terceira mensagem, Gálatas, capítulo 2. Hoje nós lemos até o verso 10. Gálatas, capítulo 2, verso de 1 a 10. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos mais uma vez. Deus, agradecemos pela Tua palavra revelada, a qual nós a temos diante de nós nessa noite. Pedimos agora que o Senhor nos dê do Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente, o nosso coração e ajudar-nos, ó Deus, a tanto expor a Tua palavra com clareza, com fidelidade, mas também dando-nos a nós compromisso e responsabilidade em recebê-la. Ajuda-nos nisso nessa noite, Senhor. Oramos pedindo essa graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos diante de nós um texto que fala a respeito da nossa liberdade cristã. Está falando da defesa do Evangelho, Paulo está aqui defendendo o Evangelho, mas também está falando da liberdade cristã. A sede do cristianismo é Jerusalém, e ali é que nós vemos nascendo o cristianismo, nascendo a primeira igreja cristã. Portanto, o cristianismo ele surge dentro do judaísmo, porque os primeiros cristãos eles eram judeus, os apóstolos eles eram judeus, então o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo e eles tinham, portanto, os primeiros cristãos, por serem judeus e estarem dentro do judaísmo, eles ainda mantinham algumas práticas
trazidas do judaísmo. Por exemplo, os primeiros cristãos, eles ainda costumavam frequentar o templo, como era feito pelos nossos irmãos, pelo povo de Deus na antiga aliança. Eles também guardavam o sábado e o domingo. Eles começaram a guardar o domingo, progressivamente eles foram dando cada vez mais prioridade ao domingo, mas ainda por serem judeus, eles iam aos sábados, eles procuravam respeitar aquele dia como sendo o dia do descanso deles, então eles guardavam também o sábado. E eles também praticavam a circuncisão. Eram cristãos, lembrando sempre, eram judeus convertidos ao cristianismo, mas por serem judeus, eles guardavam, por exemplo, essa tradição de praticar a circuncisão. E também guardavam algumas leis a respeito da alimentação. Então, o judeu se converteu ao cristianismo, mas eles também não comiam carne de porco. Eles reservavam-se ao direito de não fazer isso. E aí nós precisamos lembrar que Paulo era um judeu, e um judeu piedoso, era um fariseu zeloso, fariseu porque era uma divisão dentro do judaísmo, ele era um fariseu, então ele era um fariseu zeloso, e por ser um convertido ao cristianismo, o apóstolo Paulo então começa a pregar a pessoa de Jesus Cristo e dizendo que bastava crer em Jesus para ser salvo, bastava ter fé em Jesus para ser salvo. Nada mais, você não precisava fazer absolutamente mais nada. Você não precisava crer em Cristo e ser circuncidado. Você não precisava crer em Cristo e guardar o sábado. Você não precisava crer em Cristo e praticar as leis alimentares. Não, bastava crer em Cristo. A salvação era pela graça, mediante a fé, e não pelas obras da lei. E isso Paulo estava ensinando. Só que na cabeça de muitos dos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam crendo em Cristo e ainda guardando algumas coisas do judaísmo, aquilo pareceu aos ouvidos deles um evangelho completamente diferente. E eles então começaram a pensar que Paulo estava se apostatando da fé, que Paulo estava abandonando a religião judaica cristã, que Paulo estava abandonando isso. E aí o que acontece, não demorou muito para que as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo na Galácia, as várias igrejas na Galácia fundadas pelo apóstolo Paulo, se tornasse, portanto, um alvo dos missionários judaizantes. Lembra dos judaizantes que nós falamos na semana passada, domingo passado? Então, as igrejas tornam-se, portanto, um alvo dos missionários judaizantes, que começaram a visitar essas igrejas para converter essas igrejas, essas pessoas ao judaísmo. Veja que confusão está se estabelecendo no início da igreja cristã, ali nessa transição do judaísmo para o cristianismo, essa religião judaica cristã. E quando os missionários judaizantes chegavam nas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, eles começavam então a questionar a fé daqueles irmãos. E eles perguntavam: vocês são cristãos? E as pessoas então diziam: sim, nós somos cristãos. Bom, então vocês já se circuncidaram? Foram todos circuncidados? E eles falaram: não, nós não fomos circuncidados. E aí, então, eles achavam aquilo um absurdo, que eles se alegassem como cristãos, mas que não haviam passado pela circuncisão. E aí, então, eles começam a atacar o apóstolo Paulo. E eles atacam o apóstolo Paulo dizendo: vocês sabiam
que esse apóstolo Paulo, ele não é um dos 12? Não, Paulo não é um dos 12. Nós temos os 12 apóstolos e Paulo, esse Paulo veio depois. Esse Paulo aí, ele está ensinando vocês tudo errado. Vocês precisam receber a Cristo como Senhor e Salvador, mas vocês também têm que praticar a circuncisão. Vocês precisam aprender a respeitar o sábado, a lei do sábado. Vocês precisam também respeitar a nossa alimentação. Vocês são judeus, não são? Ou vocês são cristãos, não são? Bom, então se vocês são cristãos, vocês precisam ser cristãos por completo. Esse negócio de ser cristão só estando em Cristo, mas não cumprindo nenhuma outra lei, então vocês não são cristãos completos. E aí eles estavam dizendo exatamente isso. Olha, para vocês serem cristãos completos, vocês precisam, além de serem de Cristo, vocês precisam cumprir toda a lei, vocês precisam se circuncidar, guardar o sábado, enfim, tudo isso aí. Então, se vocês não fizerem isso, vocês não vão para o céu. Irmãos, era isso que estava acontecendo. E aí o que acontece é que há uma bagunça, uma confusão nas igrejas provocadas, uma confusão provocada pelos tais judaizantes. De novo, judeus convertidos ao cristianismo que ainda estavam presos à lei do Velho Testamento. Então gera aí então uma confusão e o que fazer. E aí Paulo é informado sobre tudo isso que estava acontecendo e Paulo é informado e Paulo então escreve a carta aos Gálatas. Aos Gálatas não é só a uma igreja, mas era uma carta circular que servia para todas aquelas igrejas da Galácia que tinha como objetivo agora orientar a igreja a respeito da nossa liberdade em Cristo, na qual nós não precisamos absolutamente de mais nada, apenas crer em Cristo. E o que o apóstolo Paulo faz na carta aos Gálatas, e em especial aqui no capítulo 2, é justamente mostrar às igrejas da Galácia que no tempo do Antigo Testamento, Deus também salvava pela graça, mediante a fé, e que o judaísmo foi uma religião apenas provisória, nesse tempo em que aguardava-se a chegada de Cristo. E que o judaísmo era uma religião que manifestava apenas sombras daquilo que haveria de vir. E que era uma religião que foi substituída com a vinda de Cristo, com a chegada do Redentor, com a chegada do Salvador. E nesse capítulo 2, versos 1 a 10, Paulo está fazendo duas coisas aqui. Toda essa introdução para ficar claro para nós o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo aqui duas coisas. Paulo está defendendo o fato de que ele não pregava um outro evangelho e de que ele não era em nada inferior aos demais apóstolos. Se você for ler esse texto de novo, agora vai ficar claro várias expressões que o apóstolo Paulo usa aqui. Nós vamos ver isso aqui de novo de maneira agora sucinta. Versos 1 e 2, Paulo fala assim: 14 anos depois, isso porque lá no versículo de número 18 do capítulo anterior, os irmãos lembram disso, quando eu afirmei que Paulo, o evangelho que Paulo pregava era um evangelho dele mesmo, ele não aprendeu de homem nenhum e ele não precisou fazer um curso de teologia para aprender com ninguém, lembra disso? Ele não precisou. E aí agora ele fala, 14 anos depois eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e levando Tito. Tito era um gentio, era um grego. Veja a confusão que Paulo se meteu e agora ele está resolvendo o pepino. E aí ele está dizendo assim, eu subi a Jerusalém levando Barnabé e também levando a Tito. E subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr
ou ter corrido em vão. Ele está dizendo, eu cheguei em Jerusalém, levei Tito, um grego, e me reuni com os principais, ou seja, aqueles que eram de maior influência dentro da igreja, aqueles que ditavam as normas dentro da igreja, eram os líderes da igreja. Imagina que Paulo tivesse, eu cheguei lá na igreja do Parque São Domingos, eu me reuni com o pastor, com os presbíteros, diáconos, presidentes de sociedades internas. Eu me reuni com aqueles que tinham maior influência dentro da igreja. Era isso que Paulo está dizendo. Não ia adiantar se reunir com as crianças. É alguma coisa assim, né? Cantaram bonitinho, tudo, mas não ia adiantar ele se reunir com as crianças. Ele tinha que se reunir com aqueles que, de alguma maneira, iria reproduzir tudo aquilo que ele estava falando para eles. Então, reuniu-se com aqueles de maior importância, ou seja, ele se reuniu com a liderança da igreja. E ele, então, ali, diz que ele subiu em revelação. Bom, nós não sabemos exatamente como foi essa revelação, mas foi algo que Deus disse para ele, olha, Paulo, vai até Jerusalém, se reúna com a liderança de lá e explica o que está acontecendo, você precisa corrigir isso. Deus se revelou a ele. Nessa época, irmãos, ainda havia esse tipo de revelação. Os nossos irmãos pentecostais, eles tomam, por exemplo, passagens como essa, dizendo, olha, está vendo como é que existe esse negócio de revelação? Deus se revelou a Paulo, Deus também pode se revelar a mim. Não é bem assim. A revelação extra-bíblica só acontecia nesse período quando o cânon ainda não estava fechado. O cânon são todos os livros da Escritura Sagrada. Isso ainda não havia sido fechado. Então, Deus ainda se manifestava, se revelava. Então, foi um período, a revelação foi num período apostólico, restrito ao período, aqui no caso apostólico, no Velho Testamento, ao período dos profetas. Mas hoje em dia, nós não precisamos mais de revelação. E por que nós não precisamos mais de revelação? Porque o cânon está fechado, ou seja, nós já temos toda a Escritura, nós já temos todos os livros bíblicos, então nós não precisamos mais que ninguém fora da Escritura venha nos trazer nenhuma revelação. Portanto, se alguém vier para você dizendo, olha, Deus me revelou, e vai trazer uma revelação para você, você pode parar a pessoa e vai perguntar para ela, escuta, o que você vai me falar está na Bíblia? Se tiver na Bíblia, então um versículo bíblico, uma passagem, um princípio, você pode me falar, mas se não tiver na Bíblia, então não serve para mim. Porque nós não cremos mais em revelação extra-bíblica. Hoje para nós a Bíblia é suficiente. A Bíblia é para nós lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós precisamos nos guiar tão somente pela Escritura. Mas nessa época ainda o Espírito trazia revelações, e aqui nós vemos que Deus faz isso com o apóstolo Paulo. E aí ele subiu em obediência a essa revelação, conversou com os principais líderes, aqueles de maior influência na igreja, para que o ensino depois pudesse ser espalhado por toda a igreja e por todas as igrejas. Verso 3 a 5, olha o que Paulo fala. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, porque esse era o problema deles. O que eles estavam dizendo é o seguinte: se converte ao cristianismo, aceita Cristo, mas precisa circuncidar-se. E Paulo está dizendo, olha, mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Alguns falsos irmãos se entremeteram, se introduziram na igreja e estavam querendo que Tito fosse circuncidado. Chegavam para Tito, por exemplo, naquela reunião, perguntaram, quem é esse moço que está contigo aí? Ô Paulo, quem é esse moço que está contigo? Ele é Tito, esse jovem aqui é Tito. Tito vai depois resolver um pepino lá
lembra da carta a Tito, né? Tito, um grande líder. Bom, esse é Tito, é um judeu, é gentil. E aí eles já perguntavam para Paulo, e ele já foi circuncidado? Paulo fala, não, ele não foi circuncidado. A gente não precisa constrangê-lo a ser um jovem circuncidado. Ele é um gentil e eu não exijo, portanto, que os gentios sejam circuncidados. Eles tivessem dito para Paulo, mas isso é um absurdo, Paulo. Ele precisa guardar a lei. Que apóstolo é você? Ele precisa guardar a lei. E aí Paulo explica que Cristo cumpriu a lei. Paulo dá uma aula ali. Aqui nós temos meio que um resuminho, mas imagina que Paulo desenvolveu toda a sua teologia, mostrando que Cristo cumpriu a lei e por isso ele não precisava cumprir a lei, que Tito não precisava ser circuncidado. Que o evangelho verdadeiro é o evangelho da liberdade e que esse evangelho ele nos liberta do legalismo, do cerimonialismo da lei, das obrigações da lei. Nós somos salvos por Cristo, somos salvos pela graça, por meio da fé, e nós não somos salvos pelas obras da lei. Então não havia necessidade de fazer absolutamente mais nada. E Paulo explica isso àqueles falsos mestres que haviam introduzido esse tipo de ensino naquela igreja. Verso 5 ele fala, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, Paulo fala, nós não nos submetemos a esses falsos mestres. Nós resistimos a eles. Nós não aceitamos o ensino que eles estavam introduzindo, nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Verso 6 a 10, Paulo agora fala do apoio que ele recebeu lá na igreja em Jerusalém. Verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aqui ele está falando de Pedro, Tiago e João, os colunas da igreja, né? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, ele não está se desfazendo das colunas da igreja. Paulo soa um pouquinho de arrogância aqui, está dizendo, nem Tiago, nem Pedro, nem João, que eu julgava ser alguma coisa, não era absolutamente nada para mim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, nem as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, eles me obrigaram, exigiram que eu me submetesse a esse tipo de ensino. Dizendo para eles, olha para Pedro, olha para Tiago, nem eles me obrigaram a fazer isso. Então Paulo não está sendo aqui arrogante, mas ele está aqui apenas dizendo e defendendo de alguma maneira que ele é apóstolo. Então ele não é alguém menor do que as colunas da igreja. E aí ele diz assim, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da circuncisão é o evangelho que está sendo pregado em Jerusalém entre os judeus. Lembra que eles eram cristãos, mas ainda continuavam praticando alguns ritos da tradição deles. Então era o evangelho da circuncisão. E aí ele está dizendo, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Aqui, de novo, isso aqui é tão importante, irmãos, dentro da visão de Paulo do apostolado, defendendo o apostolado dele, dizendo, olha, quando Pedro, Tiago e João reconheceram que a graça de Deus, a mesma graça que operou em Pedro para o evangelho da circuncisão, também operou na minha vida para ser o pregador do evangelho da incircuncisão, ou seja, pregador do evangelho entre os gentios. E diz aqui que eles me estenderam
a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E aí uma última notinha que depois a gente pode ver isso, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então veja que Paulo não deixou se intimidar pelas colunas da igreja, porque Paulo era um apóstolo igual a eles, e esses apóstolos aceitaram Paulo como um membro do corpo apostólico, dando a ele a destra de comunhão, dizendo: Paulo, você é um de nós, você também é apóstolo, você é um de nós. E aí, reconhecendo, portanto, o ministério de Paulo. Deixa eu tentar fechar tudo isso, irmãos, concluindo, fazendo só duas aplicações para nós, para ficar claro. Nós temos duas questões importantes aqui. A primeira delas é que ainda hoje há pessoas que sempre tentam acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Isso seria legalismo. Você ser crente em Jesus e ter que ser obrigado a guardar algumas coisas para provar que realmente é um cristão. Então, ainda hoje tem isso. Isso não nos fere tanto, isso não nos atinge tanto. Mas há o outro lado da moeda que normalmente nós acabamos tropeçando por demais. É que, embora nós não sejamos nós não sejamos legalistas, mas nós não somos contra a lei. Isso é um ponto importante. O fato de você não ser legalista, o fato da igreja reformada, de nós os cristãos reformados presbiterianos, não sermos legalistas, nós não somos contra a lei. Então nós temos que tomar cuidado quando alguém diz: eu sou cristão, mas não sou obrigado mais a guardar nenhuma lei. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque embora não legalista, nós não somos contra a lei. E o ponto importante é que nós não guardamos a lei para sermos salvos. Isso seria o caso do legalista. Então nós não somos, então nós não guardamos a lei para sermos salvos. Pelo contrário, ao guardar a lei, ao mostrar que nós estamos guardando e obedecendo a lei, nós estamos mostrando a nós mesmos que nós já recebemos a salvação por meio da cruz de Cristo. Quando eu penso em lei aqui, não estou falando do cerimonialismo, mas eu penso, por exemplo, nas leis dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo, não roubarás, não cobiçarás. São 10, né? Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e a tua mãe. Bom, já acho que já deu 10, né? Acho que já deu 10. Então, essas leis, embora nós não tenhamos a obrigação de guardá-las para dizer que precisamos ser salvos por meio dessas leis, o fato de nós sermos salvos, nós vamos ter prazer em obedecer. O legalista, ele não cumpre a lei para ser salvo. O cristão, ele obedece por prazer. É diferente. Então Cristo, portanto, ele requer obediência. Ser legalista é guardar a lei para ser salvo. Mas ser obediente é guardar a lei porque somos salvos. Então nós somos cristãos. E que ninguém vai impor a nós qualquer outra lei para sermos salvos. Cristo é suficiente. Cristo basta.
tão somente Cristo. Nós não precisamos de nenhuma outra ajuda para isso. Nós não precisamos de nenhum outro santo. Basta o santo chamado Jesus. Basta Ele. Nós não precisamos de nenhum outro. Nós não precisamos de nenhuma outra santa. Não precisamos. E nesse sentido, com todo respeito aos nossos queridos católicos, queridos amigos católicos, que creem em Cristo, mas precisam da ajuda de Maria. Que creem em Cristo, mas precisam da ajuda de São Tomé, de São José, de Santo Antônio e de tantos outros santos. Cristo para nós é suficiente e a gente espera que essas pessoas entendam isso, que nós não precisamos de mais nada, Ele é suficiente. E quando a gente descobre isso, de que Cristo é suficiente, nós somos libertos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos um povo livre, que não precisamos nos obrigar a nada. Por exemplo, o cristão é obrigado a vir na escola dominical? Não. O cristão é obrigado a vir no culto? O cristão é obrigado a dar dízimo? Não. Mas por que a gente faz essas coisas? Porque nós amamos a Deus. E aí, quando a gente vem na igreja porque a gente ama isso. Alegrei-me. Fico feliz em vir em tua casa. Queridos, quando essas outras coisas se tornam para nós uma obrigação, um peso, então Cristo não está sendo suficiente ainda. Não é suficiente. Cristo é suficiente. E eu mostro que Ele é suficiente quando eu começo a obedecê-lo. E vir à escola dominical torna-se um prazer. Participar do culto de adoração torna-se um prazer. Contribuir com o dízimo e oferta é um prazer. Tudo isso não é um acréscimo à salvação. Senão seria legalista. Não. Mas tudo isso se torna um prazer, porque eu obedeço ao Senhor. Portanto, nós precisamos dos mandamentos de Cristo que estão distribuídos em toda a Escritura para alcançar, aperfeiçoar a nossa santificação, não a nossa salvação. Santificação essa que sem a qual ninguém verá o Senhor. Salvação, portanto, não depende da guarda da lei. Pelo contrário, nossa salvação ela é vista porque obedecemos aos mandamentos do Senhor. É diferente. Então, nós somos livres. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo trata nesse texto aqui. O outro ponto é que nós não devemos permitir que o evangelho seja deturpado. A gente não precisa defender a Deus. Nós não precisamos defender a Jesus. Aliás, Jesus é o nosso advogado, é Ele que nos defende. Nós não precisamos defender a Deus porque Ele é o juiz de toda a terra. Mas foi-nos dado o Evangelho. Foi-nos dada a palavra de Deus e nós não podemos deixar de guardar, prestigiar, honrar e defender o Evangelho. Não permitindo que as pessoas começam a dizer qualquer coisa dele e achar que por educação e jogo de cintura e diplomacia a gente acaba engolindo tudo aquilo que eles estão dizendo. Não. Aliás, o apóstolo Paulo diz que esses falsos mestres, eles são malditos, são anátemas. Não é isso que ele disse lá no capítulo 1? Então, esse é o segundo ponto que Paulo nos instrui aqui. Que assim como ele resistiu o ensino dos judaizantes, nós também devemos resistir o erro dos falsos mestres, dos falsos profetas, apóstolos em nossos dias. Nós não podemos tolerar o erro. E aí nós temos que ser intolerantes. Intolerantes. Aliás, nós somos chamados de quê mesmo? Protestantes, né? Protestantes intolerantes, né? Nós somos intolerantes ao erro. Essa política que é feita hoje de que as pessoas nunca erram, de que as pessoas estão sempre certas, que é a opinião delas e que a gente tem que ir fazendo o jogo, a política da boa vizinhança, aceitando tudo. Não! É óbvio que a gente tem que ter jeito para falar,
Mas nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos resistir o falso erro, os falsos apóstolos. Nós não podemos permitir que o evangelho continue sendo deturpado como tem sido feito em nossos dias. Ontem ainda estava num culto aí, num lugar que eu estava mostrando para um grupo de irmãos uma imagem que me mandaram de uma igreja dita evangélica, onde tinha o culto das vassouras. Culto das vassouras. Então tá lá na internet, se quiser depois até manda a imagem para você, parece, tá engraçado. As pessoas tinham que levar a vassoura seria ungida, e a vassoura a unção da vassoura valia de 200 a 1.000 reais. A unção da vassoura. E eles começam a mensagem dizendo assim: a bruxa está solta. A bruxa está solta. E a ideia é que as pessoas, e a imagem está assim, as pessoas tudo na igreja, cada um com a vassoura. Assim, com a vassoura e o apóstolo lá na frente para ungir as vassouras. Aí você levava a vassoura com o valor da unção. E aí colocava a vassoura no monte, lá no monte. E aí tinha um apóstolo em cima das vassouras, assim abraçado em cima das vassouras, ungindo as vassouras. E aí depois cada pessoa que levou a vassoura pegava a sua vassoura e levava para casa para poder varrer as coisas ruins que estavam dentro da casa. A vassoura ungida do apóstolo, você leva a vassoura e vai varrendo. Vai varrendo assim para fora da casa as coisas ruins. Já pensou se na nossa igreja a gente faz o culto da vassoura? É o quê? Não ia, né? Então veja que absurdo. Aí tinha um outro que está construindo uma igreja, diz que ele quer fazer a igreja maior que o templo de Salomão. A concorrência, né? Aí ele estava vendendo tijolo, R$1.000 cada tijolo. Então você quiser contribuir com a obra de Deus, R$1.000 cada tijolo. E tem outras coisas, você sabe disso. Não que você vai lá para saber, mas você ouve de vez em quando, não é? É a rosa do amor, a rosa do amor. Casamento não está bem. A rosa do amor. Vem aqui, a gente vai ungir a rosa, você vai levar a rosa e Deus vai abençoar a sua casa. Se você não conseguiu casar ainda, rosa do amor. Você vai casar e arrumar um marido bonito, uma mulher bonita, entendeu? De olhos verdes, olhos, sei lá. Dá para acreditar num negócio desse aí? Sal grosso, não tem aí uma igreja que fez sal grosso na frente? Não tem o do sal grosso? Vale do Sal. Estou vendo a irmã Alessandra está sabendo disso aí. Vale do Sal. Vocês foram lá, Vale do Sal. Você viu que não dá resultado, né? Então, o Vale do Sal, que as pessoas pisavam no sal, porque o sal é tudo ideia que traz do espiritismo, é uma mistura, um sincretismo. Então nós não podemos admitir essas coisas e temos que alertar as pessoas de que isso é um erro e é uma afronta ao evangelho da graça. Tem outras heresias que acabam sendo talvez um pouco mais sutis e entrando nas igrejas. É a doutrina da confissão positiva, que aquilo que você confessa, acontece. Então você confessa com a tua boca, confessa, declare, já está empregado. Vamos declarar, eu já estou empregado, amanhã vai chegar o aviso da empresa que eu estou contratado para trabalhar com um salário de R$20.000 por mês. Confissão positiva. Confissão positiva. Então você confessa, eu não sou feio, Então, confissão. E aí a ideia é que você confessa e isso se torna uma realidade. Esse negócio quem trouxe para o Brasil foi Kenneth Hagin, que foi discipulado por Paul Yong-Soo. Tanto é que quando você pedir para Deus alguma coisa, você tem que ser muito específico. Então se você vai pedir para Deus, por exemplo,
você está querendo um emprego, você tem que dizer para Deus exatamente onde que é. Porque senão Deus não ouve. Vocês já ouviram isso aí também, não já? Já ouviram, né? Então você tem que pedir, onde que é o emprego? No Brasil, não, específico. É perto do metrô. Que metrô? 100 metros do metrô. Não é para nem pegar carro. 100 metros do metrô, tem que ser multinacional, tem que ser, já entrar com cargo de diretor financeiro da empresa, e o salário é esse aí que eu falei. Então seja específico. Entendeu? Essa é a coisa. Você vai comprar uma bicicleta e fala, Deus, eu quero comprar uma bicicleta. Fala a marca, a cor, o modelo. Irmãos, será que Deus precisa dessas informações todas? Não é? Que coisa absurda. E assim vai. A maldição hereditária. A maldição hereditária aqui, há uma maldição na família que vai acompanhando de pai para filho, que você tem que quebrar a maldição com seus lábios, e tantos erros. E o ensino de Paulo é: não aceite esse tipo de erro. Se prepare, defenda, combata, critique. Nós somos protestantes, intolerantes ao erro. E quando o evangelho ele é deturpado, quando o evangelho está sendo ensinado errado, então você precisa trabalhar para corrigir. Você não pode tolerar isso. Então esses são os ensinos desse texto, onde Paulo nos ensina que nós não somos legalistas, mas precisamos obedecer, e que nós não precisamos e não devemos tolerar o erro. Que Deus assim nos ajude. Irmãos, hino 306. Espero que você não se entusiasme com a vassoura e vai procurar saber onde que tem vassoura ungida. Se ela vai sozinha. A Jamile falou isso. Ela falou que até iria